Oi, seja muito bem-vinda a mais um episódio Mulheres UOL. Eu sou Lara Almeida, eu sou host por aqui. O meu papel é conduzir histórias, te provocar, instigar. Seja bem-vinda e eu tenho certeza que você está nos ouvindo de tudo que é parte do mundo, porque estava olhando as métricas aqui nos bastidores e nós já ultrapassamos de 44 países. Então, um beijo para você que está para além das terras brasileiras, né, Fê? É isso aí. E já aproveito para dizer, se você não é inscrita no nosso canal, caiu aqui de paraquedas, vai ali, já clica em se inscrever, deixa o seu like. Toda vez que você deixa o like, né, o YouTube entende que o conteúdo é legal. Então vai lá, nos ajuda, colabora, porque a gente existe por você e para você. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, toda semana, todas as quintas-feiras, tem um episódio novo aqui e no Spotify. Então, você pode estar vendo agora pela plataforma do YouTube ou pelo Spotify. Ambos, tá tudo certo. Toda quinta, conteúdo fresquinho para te impulsionar para um outro patamar da tua vida, para o próximo degrau. Esse é a grande pegada do Mulheres UOL. Eu hoje vou falar aqui sobre tchananã. Bom, eu chamei uma mentora de mulheres para falar sobre um assunto que muitas de nós às vezes nem pensa, que é sobre a questão de o checklist da mulher de valor. Como assim, Lara? Checklist da mulher de valor? Bom, então fica por aqui porque a gente vai falar e você vai descobrir o que é esse tão famoso checklist da mulher de valor. E para começar a nossa conversa, eu vou apresentar a Fernanda Batista. Ela que é mulher, mentora, ensina outras mulheres a acessarem seus talentos e ver o seu real valor. Fê, seja muito bem-vinda. Te agradeço. Aproveito para saudar todo mundo aí que está nos acompanhando. Quero te dizer que eu estou me sentindo muito honrada, né? Esse é o meu primeiro podcast. E a nossa vida é isso, né? É a gente olhar e falar quais são as oportunidades que surgem e como eu posso agarrá-las, né? E experimentar. Né? Muitas vezes eu estive ali do outro lado da tela, no YouTube, assistindo um podcast, muitos podcasts, muitas aulas e treinamentos e tudo mais. E pensava assim, eu falava, poxa, um dia, talvez, eu também construa uma história que leve inspiração para outras mulheres, né? E muitas vezes, já que vamos falar aí do valor da mulher, muitas vezes a gente entra num lugar onde a gente não enxerga muito o nosso valor. A gente entra num lugar onde a gente entra num automático para atender demandas, caminhando por um caminho que nós acreditamos ser o certo a partir das referências que tivemos anteriormente. E isso é incrível, né, Fê? A Fê começou a falar aqui e a minha cabeça começou a borbulhar, porque muitas vezes a gente vive a vida dos outros sem perceber. Como assim, Lara? Gente, para quem não sabe, eu sou psicóloga, então eu sempre falo assim, nós temos programações instaladas no nosso software, né? No caso, a nossa cabecinha, até os 7 anos, que não há filtro. Então, não é que os nossos pais, o lugar que a gente nasceu, né? A escola, a família, a igreja, fizeram por mal. Mas muitas coisas que a gente aprendeu lá na infância não necessariamente servem para nós hoje. Só que a gente, às vezes, vive de acordo com esses ensinamentos lá do passado, que estão no nosso subconsciente hoje. Então, olha como, às vezes, né, Fê, a gente quer alcançar algo mais, a gente quer dar um próximo passo, só que a gente se trava, a gente se tranca. Por quê? Por toda essa questão, né? E te ouvir falando aqui eu sempre sonhei, né? E talvez, e no podcast, é muito legal, porque toda ideia começa todo pensamento começa dentro da cabeça, né? Todo grande sonho, ele começa dentro da cabeça. Sim. E pra gente começar, eu queria que você me dissesse, assim, na sua visão, o que é ser uma mulher de valor? Como você define esse conceito na sua mentoria? Tá. A mulher, ela, na verdade, ela tem valor, tá? Independente do momento que ela esteja, ela tem o valor dela. Só que muitas vezes, e olha que eu ouço isso o tempo todo, tá, Lara? Eu não sou valorizada na minha casa, meu marido não me valoriza, meus filhos não me valorizam, meus pais não me valorizam, meu patrão, ou enfim, meus clientes, né? Eu não sou levada a sério. Mas a primeira pessoa que tem que encontrar o próprio valor é a mulher. É a mulher que determina esse valor. Entende? Se a gente não tiver realmente coragem de olhar diante do espelho e identificar quem sou eu, quais são os meus talentos, qual é a minha história, né? Aonde a minha história
traz realmente inspiração, porque todas nós somos verdadeiras heroínas da nossa própria vida, né? Hoje em dia se fala muito em protagonismo, e a questão não é você ser uma estrela, né? A ideia não é essa. A ideia é você viver bem o seu dia a dia. Então, o nosso valor dentro da sociedade, ele foi um pouco deturpado ao longo do tempo, né? Então, nós já temos o valor, só que a nossa insegurança, muitas vezes, é como se a gente ficasse cega realmente, não conseguisse identificar aquilo que a gente tem para entregar. E sabe o que acontece, Lara? Quando você não entrega aquilo que você tem para entregar, que é teu, você vai se sentindo cada vez pior. Você entra na dor, né? Você falou sobre esse período até os 7 anos. Uma das minhas especialidades que eu aplico, né? Uma das ferramentas que eu uso na mentoria é o conhecimento dos traços de caráter e a lógica da vida. Que tem como base essa formação do nosso sistema nervoso, a mielinização, enfim. E isso tudo traz para a gente quais são as dores e traumas que aconteceram durante esse período, que ficaram registrados e que forjaram talentos. Sabe, Fê, você falando sobre isso, eu quero só dar um passo atrás. Porque você falou uma coisa, eu quero voltar nessa conversa para 2 minutos atrás, antes da gente falar das técnicas, para a gente olhar para a nossa infância e os nossos traumas e as desvalorizações. Sim. Você comentou que hoje em dia está deturpado, né, a maneira que a gente valoriza a mulher. Como era antigamente e como é hoje em dia? E para onde você acha que a gente vai? Pois é. O que acontece? Na verdade, a gente vai pegar aí uma questão muito histórica, né? Então, antigamente, as mulheres eram determinado um lugar para era determinado um lugar, era lá que ela tinha que ficar, ela não tinha direitos, ela não tinha, enfim. E aí a gente entrou num movimento de vamos romper com isso e vamos buscar o nosso lugar e vamos. Só que a gente entrou numa guerra, entende? E ao invés da gente aproveitar o que nós temos enquanto recursos, porque a mulher tem recursos diferentes dos homens, cada uma tem o seu individualmente, mas somos seres diferentes. Não dá para colocar somos iguais, entende? Somos diferentes. E dentro dessa diferença, a gente precisa olhar para a complementaridade. Não adianta eu querer ser melhor do que os homens. E nós, não sei exatamente a idade que você tem, imagino que seja um pouco mais nova do que eu, mas assim, é uma geração que até pegou a minha mãe, né? Que fomos criadas para sermos totalmente independentes, né? Vai lá, e o principal, o que a gente ouviu desde cedo? Trabalha, estuda, trabalha, ganha a tua vida, né? E ninguém falou pra gente, olha, se prepara para ter um relacionamento bom, sabe? Cuida de você para que você possa se conectar a alguém que te faça bem, entende? E aí, o que acontece? As mulheres todas se prepararam para encarar o mercado de trabalho. Masculino, né? Masculino, né? Eu quantas vezes não me orgulhei de dizer que eu era a pessoa mais macho da mesa, sendo a única mulher na mesa, e hoje eu não me orgulho disso, né? Era quem eu era o que eu sabia fazer na época. Mas chega num ponto, a gente dá conta. A verdade damos conta. Se a gente quiser, a gente dá conta. Mas a que preço, Só né? Só que chega a um ponto, a que preço? Que nós adoecemos, nós travamos, nós questionamos. E o pior de tudo, nós pegamos aquilo que nós temos de melhor e anulamos. E o que você consideraria hoje como exemplo que nós temos de melhor e está hoje abafado por essa competitividade no mercado masculino? A mulher, ela é mais criativa, a mulher, ela é mais assim, ela é mais sensível, entende? A vida, o mundo, ele é melhor, mais agradável, mais afetivo, mais acolhedor quando a gente tem uma mulher presente. Se o mundo fosse só masculino, as ruas seriam todas cinzas, né? A gente quase não teria cores, né? E aí eu tô falando de energia, não tô falando de homem e mulher, né? Sim, uma dimensão, né? É isso. E aí, o que acontece? Nós, mulheres, que temos isso intrinsecamente, a criatividade, na verdade, ou seja, o CEO, né? Do Seja CEO, que é o Criativa Executora e Ousada, a criatividade é total da mulher, né? Sim. E a mulher, a execução já é um pouco mais da energia masculina, que é importante que a gente tenha. Não estou dizendo que a gente tem que abandonar, né? E essa ousadia, essa forma de olhar e fazer diferente, isso é algo muito da mulher.
E aí a gente abafa e anula aquilo que nós sentimos, aquilo que nós percebemos nas entrelinhas, entende? Que a maioria dos homens não percebem, né? E aí a gente fica tentando ser mais forte, entende? Eu entendo porque eu vou te dizer um exemplo bem claro. Eu vou dar um exemplo meu pessoal, né? Esse fim de semana eu fui para um evento de mulheres, eu tava falando com uma amiga minha e eu venho fazendo um trabalho de autodesenvolvimento, né? Autoconhecimento. Eu tô tentando, assim, eu falo assim, eu estou em reabilitação, gente. Uma mulher que era extremamente masculina, executora, ousada, não tão criativa, mas muito executora, pra você ver como o meu lado masculino tava muito forte. Né? Me dá qualquer coisa que eu vou lá, executo e faço, e acontece, e vamos. E aí, eu falando com a Fernanda, também se chama Fernanda, esse final de semana, ela chegou assim pra mim, nossa, Lara, ouvi comentários da tua pessoa. É mesmo, me conta, o que você ouviu, né? Me dá esse feedback. Assim, que você tá mais leve, que você tá mais tranquila, que a sua comunicação não tá tão agressiva. Eu falei assim, pois então, isso é mérito de todo o olhar para dentro que eu tenho feito. Porque eu digo assim, Fê, todas nós temos os nossos desafios. Tem mulheres que têm desafio para ser mais executoras. Tem mulheres que têm desafio para ser mais criativas, mais femininas. E independente do desafio, a resposta está sempre olhar para dentro. Sim, exato. Justamente assim, quando a gente olha... Aí eu vou andar um pouquinho para frente na nossa conversa. Quando a gente olha para os talentos, né, que dentre eles estão a criatividade, a sensibilidade, assim, a intuição, né, o acolhimento, a liderança, a execução, tá? E a atenção aos detalhes e essa disposição de agilidade. Você é uma pessoa com certeza muito ágil. Deu na tua mão, você vai fazer e vai entregar o melhor. Você não vai entregar mais ou menos. Sim. Você vai dar o teu melhor. Perfeccionista em reabilitação, né, gente? Exato. Não, e assim, e vai ser muito competitiva e tá tudo bem. A gente não precisa olhar para isso como um problema ou como um defeito. O que a gente precisa olhar é o quanto isso abafa lados meus que também existem. Entende? Então, a gente precisa dar espaço na nossa vida, no nosso dia a dia, para que todas as nossas partes existam e tenham possibilidade de serem vistas, entende? Porque daí a gente entra num equilíbrio. Então, assim, como eu tinha comentado, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vive na nossa dor, tentando... se proteger de reviver dores, que às vezes a gente... É aquilo que você falou. Não que o que a gente passou, que a gente viveu lá na primeira infância tenha sido terrível. Às vezes foi, mas nem sempre. Porém, a gente tinha ali um cenário totalmente diferente do que a gente tem hoje. E muitas vezes os nossos medos, eles estão baseados naquele cenário lá de trás. E a gente não enxerga que o cenário de hoje é diferente, né? Em programas do passado, né? Exato. Então, assim, é como se a gente realmente precisasse olhar para dentro, recuperar, entender, reconhecer, primeiro de tudo, tá? Até vou puxar esse gancho, né? Até porque eu me reconheço também nisso. Eu era extremamente masculino. E a gente está em reabilitação o tempo todo, porque a gente viveu muitos anos num modus operandi e agora a gente fala, opa, pode ser diferente. Então, vamos fazer essa alteração. Quando você olha e fala assim, eu reconheço que eu tenho dores, sim. Primeiro de tudo é a dificuldade de reconhecer. A vulnerabilidade, né? Aquilo reconhecer e falar, será que eu posso dizer que eu tô sentindo? Que tá incomodando? Será que eu não vou ser menos? Será que eu não vou ser julgada? Será que eu não vou ser humilhada? Porque será tem que muito eu não vou disso, ser né? Trocada Trocada, perfeito, né? Seja no relacionamento ou seja no trabalho. Quantas vezes a gente, né, tem esse medo? O medo, a gente quer ser perfeita, né? E aí a gente busca, entende isso, reconhece essa dor, entende que essa dor forjou um recurso, forjou um talento. E se eu não utilizar esse talento, eu fico revivendo a minha dor ou eu fico me protegendo de reviver a dor. E aí é a hora que eu morro em vida. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de, se protege, não quer ousar, tem medo de ir num evento e deixar os filhos... A gente falou sobre isso na live ontem, deixar os filhos em casa por um fim de semana... ou fazer uma viagem, enfim. Não se permite, as pessoas, exatamente, por medo, não avançam, só que também não vivem.
entende? E aí elas ficam se protegendo de algo que talvez nunca aconteça. E né? crenças, né, Fernanda? Você me falando agora aqui, me veio muito na cabeça, assim, que Lara, veio algumas crenças de clientes que eu já conversei tempos atrás, referente a isso. Se eu pegar e focar 2 dias para mim num evento, eu vou ser egoísta, eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser uma boa esposa, eu vou ser negligente, eu vou ser, como é que se fala? Displicente com a família. Quantas mulheres, às vezes, têm a dificuldade de tirar um final de semana para si, acreditando que se fizer isso, elas vão estar sendo má mães, má esposas, né? Mas representantes de um núcleo familiar. Porque antigamente a gente tinha que honrar isso, né? Trabalha para a família, vive para a família e você fica em 10º lugar. E uma das coisas que eu acredito que gera tanto síndrome do ninho vazio é justamente esse comportamento. Você vive para os filhos e para o marido e chega um certo ponto que todos saem de casa. Talvez o marido não, né? Mas os filhos sim. E aí o que acontece? Você olha para aquele marido, você não reconhece mais, porque você é uma estranha de relacionamento com ele. Você não sabe o que você gosta. Quantas mulheres você chega assim, o que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de ir no shopping com meu filho. Não, tira os filhos da equação. Ela, eu gosto de estar com o marido. Não, tira o marido da equação. A pessoa tipo assim, Ela não trava. sei, não sei o que eu gosto de fazer. Eu gosto de lavar roupa? Eu gosto de varrer a casa? Eu gosto de comprar roupa para meus... Opa, tudo envolve a família, tudo envolve o filho, tudo envolve o marido, né? Então, o quanto que às vezes a gente fica no automático, como você falou ali no início, e não olha para si, não percebe o seu valor, o seu talento, a sua competência. A gente fica naquela rodinha do ratinho, correndo. Eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa esposa, né? Eu dou conta de tudo, eu faço festinha, eu vou lá no trabalho, eu vou na igreja, eu lavo a roupa, eu supervisiono a empregada, eu ajudo a contar a história de noite para a criança dormir bem, e eu levo o cachorrinho para passear. Mas e aí, gente? E você, o que você gosta de fazer? Você tem tempo para fazer algo só para você? Não, isso é essencial, na verdade, né, Lara? E você falando, eu também tô aqui fritando, né? Ótima ideia, porque a gente frita, né? O pensamento tá ali dando curto-circuito. Assim, o que acontece? Você falou sobre negligenciar, né? A culpa, o medo de negligenciar com a família. E isso é uma visão que eu trago nova para as mulheres, né? A gente negligencia com a nossa família, especialmente com os filhos, quando a gente negligencia com a gente. Porque a gente não tem como fazer os nossos filhos felizes. A gente tem como mostrar para eles como é que se faz para ser feliz. Dar o exemplo, né? Porque vale mais do que 1000 palavras, Dar aquela história. Então, sim, quando nos tornamos mães, você não tem filhos, tem? Não, Clara? não tenho. Tá. Então, assim, eu tenho 3 filhos, né? E aí, é um desafio, tá? Porque é muito fácil, na verdade, a gente julgar os comportamentos dos nossos pais enquanto a gente não tem filho. E quando a gente passa a ter filho, a gente fala, putz, mas é difícil mesmo. É outra perspectiva, né? Dá autonomia pro filho. Tá, eu dou, mas parece que o coração sangra, porque você tem medo que ele se machuque, você tem medo que não dê certo. É natural e instintivo da mãe e do pai proteger a criança, estar presente. Porém, quando eu abro mão da minha vida para viver a vida dos meus filhos, única e exclusivamente, ao invés de eu olhar para a vida, eu olho para a criança. E isso gera um peso sobre aquela criança. Sufoca, né? Sufoca. Expectativas num nível assim absurdo, e ao invés de você contribuir para que teu filho realmente siga uma vida de construção, de felicidade, você literalmente castra ele. É como se você tirasse dele as condições de realizar. Então, ter filhos é um mega desafio. Mas assim, é um dos melhores, porque assim a gente cresce demais diante de um desafio como esse. Né? E aí o que você falou sobre o marido se tornar um total estranho, cara, olha só, tem muitas... eu me direciono para as mulheres e acabo muitas vezes trabalhando com o casal, né? Porque a mulher, ela ainda também tem esse papel, ela é o pilar principal dentro de uma família, dentro de uma casa. Ela que cuida de algumas questões emocionais, é uma responsabilidade da mulher, sim. Porque ela tem
essa intuição e essa entrelinha que o homem não tem. E é multifuncional, né? Porque E eu digo, a mulher sabe cozinhar, Ela sabe tudo. atender a porta, olhar o cachorro e ver se a criança ainda tá bem ali no sofá enquanto vê TV. O homem não tem essa capacidade. Exato. E é comprovado, não é menos ou mais, são habilidades diferentes. São habilidades, exatamente. E aí, o que acontece? Se eu olho para... assim, se eu me perco de mim mesma, eu acabo me perdendo do meu marido. E é isso que você falou. Os filhos crescem. Só que a dinâmica, ela é muito doido isso. Mas eu crio meus filhos para serem dependentes de mim, porque eu não consigo lidar mais com o meu relacionamento. Muito comum e imperceptível para a maioria. Imperceptível. E aí, quando a criança sai... ou o filho sai, né? A criança cresce e o filho segue a vida. Quando segue. A gente vive hoje uma realidade. Quantas mulheres e homens também, de 30, 40 anos, continuam morando na casa dos pais. E isso, de alguma forma, é um mecanismo de sobrevivência desse núcleo, sistema. Né? Para quê? Porque se eu sair, a família rompe. A família acaba. Então, assim, isso tudo é invisível, isso tudo é inconsciente. Então, se a gente não olhar pra gente, não fizer as escolhas boas, a gente vai sofrer de ver um filho no futuro, com 30 anos, 40 anos, não conseguindo seguir a vida, sempre colado em você. Mas você, ao mesmo tempo, alimentou aquilo porque não tinha autoconsciência. Exatamente, só que você alimenta aquilo, porque se ele sair, você faz o quê com a tua vida? E aí é o que eu queria te perguntar. Quais são as principais características que eu preciso desenvolver para me considerar uma mulher de valor? Deve ter, assim, alguma prática, alguma coisa. Na verdade, eu sei, eu não vou dar spoiler, mas eu quero ouvir de você que é profissional, porque eu bebo muito do autoconhecimento. Mas eu quero muito ouvir de ti, assim, o que você realmente traz de características, sabe? Para você começar a entender o seu valor. Né? Fala hoje assim para nossa audiência, para quem tá, essa mulher que está ouvindo, o que ela precisa começar a prestar atenção para ela entender o valor dela? Tá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter, aquilo que você falou é chave fundamental. Precisamos ter momentos, e não é um dia por mês, tá? Nenhuma imersão no fim de semana. Sim. Mas nós precisamos inserir na nossa rotina de dia a dia atividades que sejam exclusivamente nossas. Entende? Algo que eu tô fazendo por mim. O que eu gosto, sabe? Como, por exemplo, né? Eu vou tomar um banho quente, agora no inverno, que é uma delícia, tomar um banho quente, o tempo que for, e depois eu vou pegar, ligar a estufinha. Não sei de onde você está nos ouvindo, mas aqui em Santa Catarina tá muito frio, então tem que ter uma coisa chamada estufa dentro do banheiro. Então eu vou sair do banho, eu vou botar um creme, eu vou botar uma música, e eu vou ficar ali meia hora, 40 minutos, eu comigo mesma. Isso já é um exercício de valorização, né? Exato. Ouvir a tua música, sabe? Dançar, assim, fazer atividades com o seu corpo, e aí vai depender, cada pessoa vai se adaptar, né? Por isso que eu falo que a gente identificar como nós funcionamos, porque às vezes o que funciona muito bem para Lara não funciona muito bem para mim. E aí e aí entra a história da comparação. E aí, se eu quiser ser igual, né? Muitas vezes a gente olha as mulheres de sucesso e fala, então eu vou fazer exatamente igual a ela. Não, porque você é diferente. Sim. Então você vai ter que experimentar para descobrir aquilo que faz sentido para você e não ter esse medo de errar. Eu acho que o grande lance para você se redescobrir e encontrar o teu valor é entender que você é única. Mas tu sabe, Fernanda, que ouvindo falar agora, a gente já havia falado também, né, na nossa conversa de bastidores, que Lara, eu sempre tenho na minha agenda, assim, eu dedico no mínimo 2 grandes eventos por ano para que eu esteja com mulheres, né? Então, e eventos presenciais. Então, assim, por acaso, agora nós temos, em julho, dia 27 e 28, Seja CEO, Criativa, Executora e Ousada, em que vão ser 2 dias que a gente vai olhar para 2 espaços, né? O primeiro para o íntimo e pessoal, que é espiritualidade, mentalidade e corpo, como a gente se relaciona, né, com essas 3 esferas. E a segunda parte que a gente olha para o nosso trabalho, para o nosso negócio, como que a gente está lidando com isso. Porque quem não tem consciência e intenção acaba indo para qualquer lugar, né? E a gente precisa ter. E o Seja CEO, ele é muito sobre isso, sabe, Fê? Eu penso assim, por que eu tenho conseguido tanto ser assertiva, não sofrer, me estimular e crescer e ter networking por causa desses eventos. Ano passado, para quem não sabe, eu fui no Seja CEO. Eu não conhecia Mulheres Voam. Eu fui conhecer no passado, em janeiro do ano passado. Então, assim, desde lá, em 18 meses, a minha vida mudou
vertiginosamente, sabe? Tipo, eu estava querendo transbordar, eu estava querendo estar com outras mulheres, eu estava querendo, né, abraçar o meu feminino, eu queria deixar de lado todo esse universo que eu tinha construído, porque já não fazia mais sentido. E não é fácil, tá, gente? Mas eu digo, o pontapé foi o Seja CEO. Então, assim, eu sou uma prova viva que, se você está passando por um momento hoje que você realmente precisa de novos horizontes, novas perspectivas, novas companhias, novas ferramentas para o seu negócio, a gente vai trabalhar com inteligência artificial, vai ter laboratório de podcast para você não chegar que nem a Fernanda aqui de paraquedas, quando você for fazer um podcast já ter a sua habilidade mais desenvolvida. Tudo isso a gente tem no Seja CEO. E eu falo, por que que é importante? Porque quando a gente se coloca nesse lugar, a gente vivencia algo tão assim... a gente já havia falado também sobre isso, né, Fernanda? Que a experiência no ao vivo, ela provoca cada célula do nosso corpo. Ele gera um campo ali, uma egrégora de todas aquelas pessoas que estão ali, única. Por isso que é importante a gente estar em ambientes, né? Como Seja CEO no dia 27 e 28 aqui em Florianópolis. Porque é quando você consegue ter você pode beber de uma fonte nova para que a sua rotina seja mais criativa, mais ousada, mais inovadora. Sim, inclusive você falando sobre, né, as características, eu falei sobre a questão da mulher ter um momento na vida dela, na rotina, né, de fazer algo só por ela, e principalmente ter essa pausa para analisar onde é que eu estou agora, olhar para a realidade. E quando você está num evento como esse, o que acontece, Lara? Você olha em volta, você vê aquele monte de mulher com um monte de história diferente, você fala, poxa, se elas conseguiram, talvez eu também consiga, né? Porque muitas vezes a gente olha e acha que não é pra gente. Então, é um pequeno passo que você dá para a hora que você está lá dentro, fala, poxa, eu também estou aqui. O que eu preciso aprender? Não, porque existe uma diferença entre eu ter referência e eu me comparar. Uhum. Então, eu vou ali e busco referências, pessoas que vão contribuir, e aí eu começo a me reinventar, mas ali eu recupero a força, sabe? A energia vem para que eu tome decisões. Um evento presencial te traz decisão. A decisão de falar, chega, do jeito que tá, não quero mais. Vou fazer te traz diferente. pessoas para te ajudar a criar novas estratégias, né? Exato. Você sabe que você falando me veio uma outra coisa na cabeça. Quando a gente está em eventos, assim, além de o ambiente ser seguro, porque são pessoas que, né, visionam a mesma coisa, eu digo, quando você vai para um evento de mentalidade, espiritualidade, negócios, você já sabe que você vai encontrar pessoas que estão nessa mesma frequência. Então, você já está num ambiente seguro em que você não vai ser julgada. Mas você sabe o que eu acho legal nisso tudo? É que, e digo por mim, pelas experiências que eu vivo, muitas vezes eu chego lá e eu começo a ver o meu real valor. Não que eu seja melhor, nem pior, mas eu entendo aonde que eu estou no mundo. Eu falei assim, opa, essa mulher, ela faz muito melhor do que eu. Mas tem aquela mulher que ela ainda não chegou aonde eu estou. Então, olha só, eu não sou de tão ruim, mas eu também não sou de tão boa. E isso te traz, assim, aterrar, sabe? Você se aterra num momento em que você começa a ter mais força. Tipo assim, é como se você botasse raízes no chão e se nutre. Você não é tão ao céu e nem tão ao inferno. Você é o que é e você pode melhorar. Então, isso também, essa experiência, não tem quem pague. Porque depois que aquilo que você vê, não tem como desver, né? Eu sempre digo. Então, ele te nutre de um jeito que eu digo, toda mulher deveria passar por uma experiência presencial, né? Por uma imersão, por um evento, para que ela reconheça o seu valor. Sim, com certeza. E Fê, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Quais desafios você observa hoje nas mulheres? A gente já falou, né, sobre a questão da maternidade, ok? Mas quais desafios você observa hoje nas mulheres quando a gente pensa assim, nesse checklist de mulher de valor? O que elas têm mais dificuldade de superar? Quando eu vou começar a olhar para o meu valor, quais são as dificuldades que surgem? Olha, o maior desafio da mulher hoje, eu vou te falar uma coisa da experiência que eu tenho tido com as alunas que eu tenho, com a comunidade que eu toco e com a vivência que eu tenho ao longo de anos com mulheres, tá? Porque hoje eu tenho uma visão diferente, mas eu já trabalho com mulheres há muito tempo. A maternidade, ela é um desafio, mas não é o maior. O maior desafio hoje das mulheres é o relacionamento. Olha. É as mulheres conseguirem... primeiro, porque para eu me relacionar bem com alguém, eu preciso primeiro aprender a me relacionar bem comigo.
E muitas mulheres entregam o olhar do seu próprio valor aos outros ou aos homens. Só que como elas estão machucadas, elas se conectam com homens que reforçam a desvalorização. Sim, entende? E você me falando isso, me vem uma frase que eu sempre gosto de usar. Quando você busca saber o seu valor dos outros, você já perdeu o seu valor. Exato. Porque quando eu começo a buscar essa compreensão a partir do outro, é porque eu não sei qual é o meu real valor. Eu já estou perdendo o meu valor, né? Isso. Quando eu busco a aprovação dos outros. Isso. E aí, vamos pensar o seguinte. Uma coisa, você até falou assim, acho que da tua psicóloga, terapeuta, não sei, que você falou assim, me dá o feedback, né? Ter feedback é super importante, tá? Isso é super importante, ainda mais dependendo da pessoa. Tem gente que precisa de mais, tem gente que precisa de menos. Mas uma coisa é ter feedback. Sim, foi da minha amiga que eu estava conversando com ela no sábado. E aí você ouvir e ter um feedback, uma informação bacana que vai te ajudar a ajustar a tua vela, digamos assim. Sim, te dá um norte, né? Te dá um norte. Tenho que ir, né? Outra coisa é você realmente acreditar que você não merece, que você não pode, que você não é. Então, assim, quando eu falo a dificuldade do relacionamento, né? Porque é um grande desafio hoje em dia, é que a mulher tem receio de, se eu me conecto com alguém, será que essa pessoa não vai me tirar o foco do meu trabalho? É como se a mulher estivesse num lugar onde ela não é mais uma escolha entre ter filhos e ter negócios. Hoje já é entre ter um relacionamento e ter um negócio. Entendi. É como se as pessoas separassem as coisas, Sim. tá? E essas duas coisas, elas andam junto. A minha indisponibilidade de desenvolver profissionalmente, ela tá de mãos dadas com a minha indisponibilidade de me relacionar. E isso não quer dizer que só as solteiras têm essa situação, tá, Lara? Porque muita mulher casada vive a situação desse grande desafio do relacionar-se de forma positiva. É um grande desafio. Com certeza, porque às vezes, quando você faz o que você ama, você dedica muito tempo àquilo. Eu vejo por mim, eu tenho um marido que, nossa, ele super me apoia. Mas às vezes ele chega assim, nossa, você vai fazer uma live domingo 8 da noite? Nossa, mas é quinta-feira, 8h30 da noite. Às vezes eu vejo que você não tá trabalhando demais, você acorda às vezes 15 para 6 da manhã e vai até 11 da noite. E assim, não que ele esteja julgando, mas ele pergunta, pra que tanto? E se ele tá te perguntando, talvez seja algo para você refletir, né? Exato, mas aí você tomar o feedback como, opa, isso aqui é um sinal de que talvez ele esteja precisando de atenção e talvez realmente eu precise dar uma pausa, dar um retrocesso, porque não é retrocesso, é dar um passo atrás ou até pro lado, né? Pra contemplar. São momentos, né, Lara? Assim, sabe qual é o grande problema? É que a gente acredita, e isso é uma visão infantil, tá? A gente está aqui falando com mulheres adultas ou com mulheres que querem começar a ter uma atitude mais... porque é mulher adulta que faz dinheiro, é mulher adulta que casa e que tem vida boa. Sim, que viaja, né? Que compra o que quer, que vai em restaurante. Porque criança não toma essas decisões, a criança obedece, né? Exato. E deixa que alguém decida por ela. O que acontece? Eu tenho uma relação onde eu quero fazer bem para o outro, mas eu também quero viver a minha vida. E muitas vezes a gente fica... eu vou construir, vou casar, né? Que nem você falou, eu tenho marido. Eu vou casar e vai ser sempre igual. A gente vai fazer um plano e vai ser sempre assim. E não é. A vida não é estática, a vida é movimento. Então, vai ter um momento, que nem você falou. Eu conheci o Mulheres UOL em janeiro do ano passado, é isso? Isso. Em janeiro do ano passado. Faz 1 ano e meio. Em 18 meses, tua vida... Mudou. Muita coisa com intenção, aconteceu, né? Com intenção. Vamos botar aí um ingrediente base que Sim. eu tive intenção em tudo que eu fiz. Sim. E aí, cara, é aquilo. Você abriu uma porta e entrou no flow. Doeu? Dói, tá? E dói às vezes. Vivenciou muitas coisas, porque a gente rompe muitos padrões. Sim. E aí, depois, a gente dá uma pausa. Eu falo que, de vez em quando, é importante a gente parar para decantar. Isso, deixar a coisa, né, se assentar. Exato, e depois ver. Veio um monte de coisa, conheci um monte de gente, falei com um monte de pessoas, me conectei a muitos grupos, tive muitas ideias. Deixa eu parar um pouquinho agora, respirar, deixar ver o que faz sentido, o que não faz, o que serve, o que não serve. E você falou uma coisa agora que só pra gente encerrar também.
porque eu ficaria a tarde inteira falando contigo, né? Mas tem coisas assim que eu penso, quando a gente decide tomar novos rumos, às vezes a gente atira pra tudo que é lado. Ah, porque eu vou fazer mentoria disso, porque eu vou naquela comunidade, eu vou fazer aquele curso, eu vou naquele evento, eu vou ver aquele YouTube, eu vou fazer aquele Spotify. E aí a gente acaba tendo uma obesidade mental. Sim. Como até uma das nossas mentoras da comunidade Mulheres UOL, a Jaque, fala, né? A gente acaba consumindo pouco e aí a gente trava na ação. E às vezes eu falo, o BBF, o básico bem feito, é muito mais importante do que a quantidade. Então, às vezes você vá num evento, entre numa comunidade, ouça um podcast com qualidade. Para que você vá se desenvolvendo, vá conseguindo pôr em prática as pequenas coisas. Que isso é uma coisa também que eu vejo da dificuldade que a gente tem hoje. A dificuldade é pôr em prática e o medo de errar. Exato. Porque a nossa geração, as pessoas com 30 anos mais, elas não foram educadas a errar. Tá tudo bem, hoje a gente sabe que é o erro que vai te levar a inovar, a ter mais criatividade. Mas a gente vem de uma geração que o erro não era permitido. O fracasso, Deus o livre, essa palavra nem se falava. O fracasso era sinônimo de humilhação, né? Então, hoje a gente vê mais que esse pessoal, essa garotada nova que vai, abre uma câmera no celular, né, no TikTok, no Instagram, qualquer um que seja, no YouTube, eles não têm o medo de errar, porque eles entendem que faz parte do processo, né? E quantas vezes nós, Fernanda, ficamos na retranca com medo de ser julgada, com medo de fracassar. E que não tem fracasso, né? A vida é uma escola, né? Então você tem que aprender às vezes você tem que errar para aprender. Não, e é só fazendo, né? Que nem você comentou agora. A gente se inscreve e eu acho que todo mundo passa por isso, tá? Ninguém tá aqui para dizer o que é certo, o que é errado, nunca passamos. Já fizemos, eu já me inscrevi, aliás, eu faço parte de algumas comunidades, só que tudo que eu aprendo, e aí que tá, esse é a grande sacada. Não é só assistir com qualidade, é aplicar. Fui lá no evento, né, Seja CEO. Me conectei com tais pessoas, ouvi uma dica importante, porque é muita coisa e nem tudo você vai ouvir. A gente sempre ouve aquilo que a gente precisa ouvir naquele momento. Perfeito. Né? E aí, aquilo que eu absorvi, eu fazer aquilo virar realidade na minha vida. Porque enquanto isso ficar só na cabeça e as minhas células, o meu corpo não experimentar esse movimento, eu nunca vou saber se é esse o lugar que eu devo ir ou não. Então, é colocar em prática. Aprendi uma coisa X. Estou lá na comunidade UOL. Participei essa semana do Pilar Corpo, por exemplo. Foi sugerido uma prática tal? Faça. Faça. Porque é o fazer que vai te dar registros, né? Para que você, cada vez mais, olhe e fala, eu consigo. Então, e isso é uma coisa que eu sempre digo. Você não se torna o que você quer, ao menos que você acredite, vá lá e faça. Nós não somos o que nós dissemos ser, nós somos aquilo que a gente faz. Então, às vezes é melhor fazer 5 minutos da prática de yoga do pilar, que nós temos 4 pilares aqui na comunidade, né? Deus, mente, corpo e negócio. Então, às vezes é melhor você praticar 5 minutos de yoga, fazer 2 minutos de meditação, fazer 13 minutos de uma prece e aplicar uma ferramenta no seu negócio, do que não fazer nada. Sim. Mas assim, é o básico bem feito. É essas pequenas coisinhas, as pequenas atitudes que a gente tem diariamente que vão nos gerar o extraordinário. Porque a gente sempre fala aqui na comunidade, o extraordinário habita no ordinário. Então, são as pequenas coisinhas que eu escolho fazer agora que vai trazer o resultado que eu desejo no amanhã. É o agora que vai definir isso. Não, o passado já foi, o futuro a gente não tem controle, mas agora eu posso ter esse controle de não, eu vou pegar essa ferramenta, vou botar em prática, eu vou ouvir o que a Fernanda e a Lara estão dizendo, eu vou ir no Seja CEO no dia 27 e 28. Se você quer ir, acesse a nossa bio, @mulhereswol no Instagram, ali tem o link para você acessar. Por quê? Quando você se põe em movimento, o universo ajuda a se movimentar. Então, Fernanda, queria te agradecer por essa conversa maravilhosa. Se as mulheres que estão ouvindo aqui se conectaram com você, quiserem te procurar, como é que faz, Fê? Pode ir ali no meu Instagram, tá? Hoje ele tá lá como @Fernanda Gabriel Baptista, tudo junto, tá? Lá tem informação, pode me procurar no direct. Vou estar com certeza no Seja CEO.
Sei que a Lara vai fazer uma palestra sobre um assunto que eu sou apaixonada, né? E eu espero encontrá-la lá, né? Ou saber, te ver lá e falar, eu ouvi o podcast, tomei a decisão, né, de estar aqui. Vem falar com a gente lá no vem evento. falar com Olha, a eu tô gente. aqui porque eu ouvi esse podcast. Isso. E vou dizer pra vocês, quando a gente toma uma decisão, o universo, ele colabora de maneiras, assim, infinitamente superiores. E a gente só entende quando a gente olha pra trás, né? Porque a vida, ela é entendida de trás pra frente, não de frente pra trás. Então, quando a gente olha pra trás, nossa... E eu tava falando pro meu marido, se eu não tivesse ido sozinha no Seja CEO do ano passado, eu não estaria agora aqui como mentora, como host, eu não estaria me melhorando, porque Sim. eu estou aqui nessa jornada pra me melhorar. Eu sei que eu agrego muitas mulheres, mas eu sou a que mais ganho quando eu tô aqui. Porque toda essa troca que a gente tem, eu digo, a gente aprende interagindo com os outros, servindo aos outros. É aí que a grande mágica acontece. Lara, só para encerrar. Claro! A gente, você falou uma coisa aqui que veio uma inspiração que eu não posso deixar passar. As mulheres de sucesso que vivem bem, que a gente olha, admira e fala, uau, queria chegar nesse ponto. Elas não estão lá por acaso. Elas se escolhem. Muitas vezes a gente quer ser escolhida. E, na verdade, nós nos escolhemos. Então, quando você tomou a decisão de estar nesse evento no começo do ano passado, não foi por acaso. Isso fez bem para você, mas isso, com certeza, reverberou para milhares de outras pessoas. E, com certeza, deve ter alguém nos ouvindo agora que está mudando, assim, ó, uma chavezinha ali, virando um botãozinho ali para abrir o coração para estar lá com a gente. Tô até arrepiada aqui. Eu também! Com certeza. Pena que não pega na câmera. Com certeza, esse trabalho que o Mulheres UOL faz é muito abençoado, tá? Então, quero agradecer o convite. Eu agradeço teu a parceria, convite, né? Porque eu não sei se vocês se deram conta, mas a Fernanda também tem uma comunidade. Ou seja, são duas mulheres de comunidades diferentes conversando. Porque tem espaço para todo mundo. Sim. Eu falo assim, a comunidade dela, a comunidade das mulheres UOL. Então, assim, não acredite que você é mais uma nesse mar de gente. Você é única e você pode fazer algo muito especial e colaborar conosco. Então, nunca esqueça disso. Cada um tem um talento único. Não se subestime. Acredite em você. E se tiver com muita dúvida, vem para o Seja CEO. Estaremos lá, né? Estaremos lá. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo episódio.